Nós vemos a geração dopamina, a geração que busca o prazer. No passado, Jesus nos ensinou, a partir dos seus discípulos, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. As pessoas não estão negando seus prazeres. E pelo contrário, tem um monte de gente aí fora. Como é que eu falo isso? Mas assim, a gente precisa tomar cuidado com o que a gente tem aprendido. Perfeito. Tá? Um ensinamento equivocado pode levar você a ter ações e decisões equivocadas. Como nós vivemos a geração do prazer, as pessoas estão em busca do prazer o tempo todo. E o que acontece é que antes de nós sermos seres espirituais, nós somos seres químicos. E a dopamina é um hormônio químico produzido, por exemplo, por questões ligadas a telas. As pessoas estão viciadas em telas. Então, o que significa isso? Isso significa que elas estão buscando o prazer de uma forma errada. Ela precisa primeiro ter essa consciência. Isso é busca do prazer. Agora, o que eu preciso conhecer para que eu então possa ter o prazer no Senhor? Porque se o meu prazer está em ficar no celular 4 horas, e hoje o tempo médio de um brasileiro, a partir de dados, e a ciência já vem estudando o comportamento das pessoas, elas ficam de 8 a 9 horas. Se você pegar o seu telefone, não sei qual o modelo do seu telefone, mas a grande parte dos modelos hoje tem análise de tempo, de quanto foi o uso diário. De uso, E aí tem os aplicativos que você consegue saber qual desses aplicativos você tem passado mais tempo. E o maior aplicativo ali é ou Facebook, ou Instagram, ou seja, rede social. As pessoas, elas estão preocupadas em ter relacionamento social, mas não estão preocupadas em ter um relacionamento pessoal. Quando as pessoas elas estão fugindo do relacionamento pessoal e indo para o relacionamento social, é porque a vida pessoal dela não tá prestando. A companhia dela não é boa. E a presença de Deus, ela não é uma presença que visita o coletivo apenas, mas ela é uma presença que visita o individual. Como é que eu posso querer que Deus venha me visitar se eu não mostro para Ele que a presença dele é importante? Como é que eu posso ter um relacionamento com alguém se eu demonstro que esse alguém não é bem-vindo? Então a primeira coisa que eu preciso observar é o que é que está me motivando? Quais são as minhas motivações pessoais? O que eu estou pesquisando na rede social? O que eu estou olhando? O que eu estou buscando? Por que o meu tempo com Deus não está sendo atendido da forma como deveria? Vamos lá. Se tudo, a Bíblia diz, sede santo em toda a vossa maneira de viver. Como Deus pode não estar presente na minha vida se em toda a minha maneira de viver eu estou vivendo em santidade? O ponto é, o que afasta as pessoas de Deus não é o celular, não é a televisão, não é a tecnologia. O que afasta as pessoas de Deus é o que elas consomem a partir disso. Ok? É o que elas consomem. A Bíblia diz que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Mas quando a gente olha para a Bíblia menciona que o pecado nos faz separação entre nós e Deus. Então, se o que eu estou consumindo diariamente, se o que eu estou vendo diariamente, se o que eu estou fazendo diariamente, isso é algo que me separa de Deus, para que eu possa ter mais relacionamento com Deus, não é eu deixar de fazer as coisas que eu estou fazendo. E nem consumir tecnologia, e nem trabalhar, e nem estudar, e nem fazer as coisas que eu tenho que fazer. Para outro extremo de falar, então eu vou jogar meu celular fora. Não é isso. Eu preciso fazer aquilo que não
abona a presença de Deus na minha vida. A Bíblia diz: sede santos em toda a vossa maneira de viver. Se tudo aquilo que eu faço é um ato de santidade, ou seja, é algo que está separado para Deus, então Deus está ali. Então não tem como eu me desligar de Deus. Eu me desligo de Deus a partir do momento que eu me desligo, a partir do momento que eu me ligo ao pecado. Isso. E pecado, né, na tradução do hebraico, significa errar o alvo. Ou seja, tudo aquilo que me tira do alvo, que é Cristo, isso me separa de Deus. Então, eu vim aqui quebrar um tabu de que a gente precisa ter uma vida, e a gente está falando de produtividade, de resultado, de que a gente tem que ter uma vida separada a ponto de me tornar um monge, vou subir num monte e vou ficar lá. Pô, ser santo no monte sozinho é fácil. Eu quero ver você ser santo, pegando o ônibus cheio, lotado, com gente estúpida, ignorante, malcriada, estressada. Eu quero ver você ser santo no trânsito, dirigindo seu carro com gente te fechando, e você tentar chamar um palavrão e não chamar, xingar a mãe dele e não xingar. Eu quero ver você ser santo quando você está lidando com a sua mulher com TPM, quando você está lidando com o seu marido que está deixando de fazer as coisas em casa que deveria fazer, que está desempregado. Quero ver ser santo quando você está com o filho que está sendo desobediente, mal criado, que não quer tomar banho, que não quer comer. Eu quero ver você ser santo quando alguém vai lá e te prejudica, te passa a perna, te trata mal, te dá um golpe. Sabe? A gente tem que quebrar esse tabu de relacionamento com Deus se resumindo dentro de uma igreja, dentro de um quarto. Pô, se tiver esses momentos, maravilhoso. Mas e aí? Como que eu adoro a Deus e como que eu ando com Deus na Ucrânia quando tem bomba caindo o tempo todo e eu tô lá como pai, com a minha esposa, com as minhas crianças, não tem lugar para comer, não tem pracinha para passear, não tem chuveiro para tomar banho porque não tem água porque a água encanada foi cortada, não tem energia porque as bombas explodiram a central de energia e não tem energia, tem que estar na vela se não tiver no escuro, não tem celular. Como é que faz? Vai ter que aprender a se relacionar. E a nossa espiritualidade, a nossa relação com Deus, ela é manifesta a partir das nossas obras. O Tiago disse: me mostre a sua fé sem as obras, e eu te mostro a minha fé pelas minhas obras. Joyce Meyer diz: pregue em todo o tempo, e se for preciso, fale. Como você prega sem falar? Pelas suas atitudes. A gente está escasso de exemplo. A gente está escasso de coerência. As pessoas vão para a internet, falam que você tem que fazer devocional, falam que você tem que ir para a igreja, falam que você tem que ter vida com Deus, tem que ler a Bíblia X, tem que ler a Bíblia Y, tem que ler o livro X, tem que ler o livro Y, e tem que ser assim, tem que ser assado, não sei o quê, e vários rituais, e vários métodos. E na prática? Como trata a mulher? Como trata os filhos? Como cuida da família? Como lida com as finanças? Como cuida da saúde? Como trata as pessoas na rua? Pô, eu hoje, sei lá, eu nunca imaginei que Deus me colocaria aonde eu tô. E onde eu tô hoje, eu tô tendo acesso a pessoas que são pessoas muito famosas no Brasil. Eu tenho hoje pacientes que eu atendo, que são pacientes que eu não posso falar o nome deles e nem revelar a identidade deles, porque eles são muito famosos. E são líderes, e são pastores, e são muitas vezes grandes empresários. E que muitas vezes eles estão lá na internet e eles estão mostrando vendendo uma vida incrível, e as pessoas olham e dizem: meu Deus, como eu queria ter um marido assim, como eu queria ter uma esposa assim. E aí quando eu vejo as pessoas nos comentários falando isso, eu digo: cuidado com o que você pede, porque nem tudo aquilo que você vê e reluz é ouro. O que fez Ló ir para Campina? Achar que a Campina parecia o Éden. E quando chegou lá, era Sodoma e Gomorra. Era um lugar de pecado, de destruição, que quase levou ele à morte. E quase acabou com a família dele, a ponto dele oferecer as filhas para aqueles homens que estavam na promiscuidade. Então, quer dizer, nessa perspectiva, hoje, atendendo grandes nomes, hoje sentando em mesas, em reuniões,
indo a grandes empresas e grandes negócios, eu olho tudo aquilo e eu vejo que o ser humano, por mais que ele tenha todo o poder, por mais que ele tenha todas as habilidades, todas as competências, por mais que seja uma pessoa disciplinada e organizada e seja uma pessoa incrível, cara, de nada adianta os aplausos dos homens se você não tiver os aplausos de Deus. É isso. E o que eu tenho visto hoje são pessoas que elas estão cheias de dinheiro, cheias de seguidores, cheias de fama, cheias de poder, mas vazias de Deus no dia a dia. Então a gente tem que ensinar as pessoas a se relacionar com Deus diariamente, levar Deus para os negócios, levar Deus para a cama quando está lá com a esposa tendo relação íntima sexual, levar Deus ali para o momento aonde está com os filhos, no momento em família, num passeio, no parque, no shopping, levar Deus para aonde você estiver, Ele está ali. Por quê? Pensa, quando você está vendo um filho que está na escola e está tirando boas notas e está ali, você tem lá reunião de pais e você tem os professores elogiando, aquele não é o seu ambiente, aquele é o ambiente do seu filho. Mas quando você está lá e você vê os professores falando e você vê ele sendo aprovado, se formando, indo adiante, né? Você olha aquilo e você celebra. Agora imagina se você como pai não pudesse estar naquele momento de celebração com seu filho. Pô, eu não vou levar Deus para esse momento de celebração, né? Então, quer dizer, a gente tem que levar Deus para todos os ambientes. Ele tem que estar em todo lugar, ele tem que estar em todo momento. Então, essas pessoas que estão aqui e muitas vezes estão passando muito tempo em celular, rede social, televisão, videogame, essas pessoas ainda não encontraram o seu prazer em Deus. Por isso, elas estão encontrando seu prazer nessas coisas. Mas uma vez que essas pessoas tiverem um encontro com Deus de verdade, e elas entenderem isso que eu estou falando, aí as coisas vão ser diferentes. Por quê? A sua vida ela vai ser prazerosa simplesmente pelo fato de você acordar e de você viver o seu dia e de você dormir. Você vai ser grato ao acordar, você vai ser grato ao dormir, e Deus ele participa da sua vida, ele participa de todo o momento, ele está ali em todo o momento. Isso é maravilhoso. Porque se eu entendo que o Espírito Santo de Deus, que é uma pessoa, ele está na minha companhia constantemente, que tipo de cristão é você? Que tipo de homem, que tipo de mulher, que tipo de pessoa é você na sociedade? Entende? Então, assim, é mais ou menos quando uma pessoa ela está com uma câmera, né, e ela sabe que ela está sendo vigiada, ela está vendo aquela câmera, ela está vendo o monitor. Então, por exemplo, nós estamos aqui no estúdio, né? Há monitores aqui de retorno. Eu consigo ver que essa câmera está me filmando. E qual vai ser o meu comportamento diante das câmeras, né? E o fato aqui é que o meu comportamento diante das câmeras seja o mesmo comportamento fora delas. É esse o ponto, eu acho que é o mais importante de tudo.